É possível conseguir emprego sem ter os requisitos? E aí, gente, isso é uma das perguntas que quem está no início da carreira sempre me faz. Está tentando um programa de trainee, programa de estágio, enfim. Rick, as vagas estão pedindo milhões de requisitos, milhões de requisitos. Será que eu consigo esse meu emprego já que eu não tenho os requisitos? E aí, qual é o ponto? Se o requisito da vaga realmente for um requisito, dificilmente você vai conseguir seu emprego. Preciso ser transparente com você, tá? Por isso que vocês têm que estar construindo histórias. Não adianta só estar aqui aprendendo como ter técnicas para poder melhorar o seu currículo, melhorar o seu LinkedIn, melhorar nas entrevistas. Não adianta aprender essas técnicas se vocês não têm histórias para contar. Então, vocês têm que estar construindo histórias. E aí, qual o ponto? Pô, mas eu não tenho histórias, toda hora eu faço esse negócio, não tenho, nunca tive a oportunidade de construir uma história. Gente, isso aqui, ó, espero que vocês entendam essa imagem. Isso aqui já é uma história. Se vocês estão acumulando um conhecimento, se vocês estão fazendo algum curso da área de vocês, estão participando de algum bootcamp, estão fazendo algum projeto, vocês já estão construindo histórias, tá? Vocês estão construindo histórias de conhecimento teórico, que aí você está pegando esse conhecimento teórico aqui para subir na carreira, para você colocar em prática no futuro, para você colocar em prática na empresa que você está concorrendo. Mas se você é um profissional TikTok, se você é uma pessoa que fica só no TikTok arrastando o dedo, fica só assistindo Netflix, não vou ficar mentindo para vocês. As empresas não vão contratar uma pessoa que não faz nada. Tem que ter história, tá? Tem que ter história. Normalmente, ó, eu tenho esse dado estatístico aqui dos meus alunos, tá? 99,99999% dos meus alunos, 99,999% dos meus alunos têm boas histórias para contar. Eles só não sabem a melhor forma de contar essas histórias. Mas independente, tá? Tem galera que entrou que, pô, tá buscando estágio. Tem história para contar. Tem um pessoal que entrou que já estava mais de 60 anos. Também tinha muitas histórias para contar. Independente da idade. Todos os meus alunos que entraram no PRH até hoje, todos tinham histórias para contar. Então, se vocês estão até aqui, eu tenho certeza que alguma história você tem para contar. Mas saiba que, se por exemplo, tem lá no requisito, isso aconteceu recentemente com uma aluna minha, tá? Uma aluna minha estava sofrendo porque ela estava fazendo transição de carreira para a parte de dados e tinha um requisito lá muito importante nas vagas que era Python. E ela nunca tinha estudado sobre Python. E aí, qual foi o ponto? Eu falei, ó, pelo menos a história do conhecimento que você já está agregando, do conhecimento que você já está buscando, se você está fazendo um curso, está estudando de alguma forma, você tem que ter. Pelo menos essa história do estudo, tá? Você pode até não ter trabalhado com Python ainda, você não teve a oportunidade de trabalhar com Python, mas pelo menos estudado sobre isso, se aprofundado sobre isso, isso aí você tem que ter. Se você não tiver nada sobre Python, e é um requisito da vaga, dificilmente você vai conseguir emprego. É possível? É possível, mas é difícil, tá? Então, é o que eu estou falando para vocês. Busquem conhecimento, busquem construir histórias para vocês realmente terem algo ali para vocês estarem sempre se desafiando, sempre estar construindo e se desafie, gente. Tentem aprender sozinho. Tentem aprender sozinho para vocês terem uma história para contar. Por exemplo, ó, falei para vocês que eu sirvo em grupo de jovens da igreja, né? No primeiro serviço que eu tive, o coordenador lá falou assim: eu servi na equipe de música, para quem não sabe, eu enrolo no violão, não sou especialista, mas eu enrolo no violão. E aí o coordenador lá do canto, que foi a equipe que eu estava participando, falou assim: Rick, eu vou te indicar para ano que vem você ser o coordenador do canto. E eu falei: meu Deus do céu, naquela época, isso foi em 2015. Lá naquela época, eu não sabia tocar violão, nada, zero, zero. Aí eu fiquei pensando, caramba, como é que no ano que vem eu vou ser coordenador do canto sem saber tocar violão? Não tem condições. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que buscar conhecimento, ter que começar a colocar em prática para, pelo menos, se me indicarem para ser coordenador do canto, no ano que vem, eu já dar uma arranhada ali no violão para poder sustentar essa equipe do canto. E aí o que foi que aconteceu? Sozinho, tentando, comecei a desenrolar, não consegui.
Não fiz curso nem nada, tá, gente? Fui tentando sozinho ali e tal. E aí, hoje eu enrolo bem. Foi um 80-20 horrível dentro do violão. Mas aprendi em um ano com esse objetivo lá para ser o coordenador do canto. O que, que aconteceu um ano depois? Não me chamaram para ser coordenador do canto. Estudei um ano tentando sozinho e não me chamaram para ser esse coordenador do canto. Mas eu tenho uma história para contar. Então, no futuro, depois me chamaram. Quando eu já estava casado aqui com a minha esposa, chamaram a gente para coordenar como tios. E aí eu já tinha experiência do violão, já estava tocando, então depois funcionou. Mas qual é o ponto aqui dessa história? A gente tem que buscar conhecimento, tem que buscar ter histórias para estar contando para que a gente consiga outros cargos, tá bom? Então, foque nisso.